Eu quero meditar com os queridos. Na verdade, é resgatar uma meditação antiga, embora eu tenha até procurado nos meus anais, né, minhas anotações, essa pregação que fiz, que era sobre Even HaEzer, pedra de ajuda. Eu não encontrei, mas eu fiquei com essa palavra no meu coração e, dentro do contexto, ela é muito útil, porque nós vamos observar aqui o efeito da consagração do povo de Elohim, quando, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, mas de um despertamento que o Senhor deu à nação de Israel através de Shemuel. Primeiro livro de Shemuel, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 12. Primeiro livro de Shemuel, ou primeiro Samuel, capítulo 7, versículos 7 até 12. Ouvindo, pois, os filisteus, ou Pelestim, que os filhos de Israel estavam congregados em Mitzpá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Shemuel: não cesses de clamar a Yahová, nosso Elohim, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Shemuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em sacrifício de elevação a Yahová. E clamou Shemuel a Yahová por Israel, e Yahová lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Shemuel ainda sacrificando o sacrifício de elevação, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou Yahová aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mitzpá e perseguiram os filisteus e os feriram até Beit-car. Então tomou Shemuel uma pedra e a pôs entre Mitzpá e Shen, e chamou o nome Even HaEzer, e disse: até aqui nos ajudou Yahová. Vamos avançar o 13 também. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão de Yahová contra os filisteus todos os dias de Shemuel. Amados, esse é um texto que mostra uma grande vitória do povo de Israel sobre os filisteus, o adversário ali que estava sempre presente, né? E tiveram grandes embates por território, e também os filisteus, eles sempre foram os grandes adversários ali, inclusive no tempo de Davi, quando Davi conseguiu grandes vitórias contra eles. Ali foi inclusive um momento de definição. Mas eu quero aqui trazer para os irmãos uma reflexão sobre como essa vitória aconteceu e o território que foi reconquistado. O território que foi reconquistado. Você percebe que nós encerramos aqui a nossa leitura no 13, eu até fiz questão de ler, porque diz aqui no versículo 13, nunca mais, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel. Porquanto foi a mão de Yahová contra os filisteus todos os dias de Shemuel. Você observa que havia um atrevimento. Havia, por parte dos filisteus, esta iniciativa de atacar os israelitas no seu território, com uma segurança de que seriam vencedores, de que podiam fazer como desejavam e que iriam prevalecer. Em momentos passados, isso havia acontecido. Inclusive, na última grande batalha contra os filisteus, eles levaram a Arca da Aliança. Eles levaram a Arca da Aliança. E os israelitas viviam perdendo territórios para os filisteus, não por conta da incapacidade de Elohim, mas por conta da falta de fidelidade deles para com a aliança que tinham firmado com o Eterno, com os mandamentos do Senhor. Então, os israelitas perdiam território, perdiam batalhas para os filisteus por conta da sua fraqueza
estava relacionada à sua desobediência, à sua falta de zelo para com os mandamentos do Senhor. E isso causou a eles os prejuízos que eles estavam sentindo, estavam sofrendo nessas horas. Observem o seguinte, quando Shemuel ele vence esta batalha, ele coloca uma pedra num local que vai ser chamado de Even Haezer, pedra de ajuda. Ele colocou ali aquela pedra e aquele local para os israelitas passou a ser chamado Even Haezer. E aquilo era muito significativo porque ele estava colocando ali um marco. Até aqui nos ajudou Yahová. Ou seja, os inimigos tinham fugido, os inimigos tinham deixado o território de Israel, depois do Senhor ter trovejado dos céus, pelejado contra eles, eles foram desbaratados, e os israelitas, que outrora estavam até amedrontados, passaram a perseguir os filisteus, e diante daquele espaço reconquistado, vem Shemuel e determina naquele lugar Even Haezer, pedra de ajuda. Para os irmãos terem uma ideia, como aquele marco ele tinha um significado, quando os filisteus eles pelejaram anteriormente contra Israel, naquela época eles levaram a Arca da Aliança, naquela época quem estava no sacerdócio era Eli, os filhos de Eli ainda estavam vivos. Eles acamparam-se contra os filisteus e diante do exército filisteu, eles mandaram trazer a Arca do Senhor, a Arca da Aliança. E acharam que, pelo fato de trazerem a Arca da Aliança para o combate, eles sairiam vitoriosos, porque garantiriam que o Senhor estaria com eles. Olha, a gente trouxe a Arca, o Senhor vai conosco. Ou seja, o Senhor não quer vir com a gente, não, a gente traz a Arca. Pelo menos ele vai lutar pela Arca dele, né? Afinal de contas, o Senhor não vai permitir que a Arca da Aliança caia nas mãos do adversário. Então, bom, se o Senhor não quer pelejar pela gente, eu vou forçar que ele peleje. Tem gente que acha que vai manipular com Elohim. Porque o estado dos sacerdotes era uma desgraça. O povo tinha se desiludido por conta dos pecados dos filhos de Eli. A coisa era tão terrível, que os filhos de Eli faziam as suas prostituições bem na porta do templo, na porta do santuário. E o povo se sentia como? Eu vou oferecer meu sacrifício para esses imundos. E ele não fez coisa alguma, não tomou nenhuma providência. Então havia ali um desânimo por parte do povo, por conta dos pecados dos sacerdotes. Havia um desprezo dos sacerdotes para com Elohim, mas na hora que chega a guerra, eles vão transportar a Arca do Senhor como se tivessem a pureza, a santidade para levar o Senhor para uma batalha. Era uma coisa mais... Era um teatro, era um circo aquilo. O que aconteceu? Eles acharam que ia ser um amuleto deles. Quando a arca chegou no acampamento, o povo saltou de alegria. Começou a estrondar. O exército dos filisteus ficaram até assustados. O que é isso? O que está acontecendo? A arca chegou ao acampamento dos israelitas. Os deuses vieram. Inicialmente eles ficaram amedrontados, mas depois passou lá uma ordem, olha, fortalecer as vossas mãos. E eles tomaram coragem para enfrentar israelitas, mesmo com a Arca da Aliança lá. Sabe em que lugar os filisteus se acamparam? Em que lugar os filisteus se acamparam naquela peleja em que a arca foi tomada? Onde a arca de Elohim foi tomada do povo de Israel. Vamos ao capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Os filisteus se acamparam em Afecá. E onde é que os israelitas se acamparam? Veio a palavra de Shemuel a todo o Israel. Israel saiu ao encontro, à peleja dos Filistim, e se acampou em Even Haezer. Esse daqui é o povo de Israel, não foram os filisteus. E os filisteus se acamparam em Afecá. Afecá. Preste atenção. Onde a arca de Elohim foi tomada? Essa era a pergunta correta. Onde a arca de Elohim foi tomada?
Eles se acamparam em Even-Haezer e os filisteus se acamparam em Afecar. Naquela peleja, o povo de Israel foi vencido. Deixa eu ver aqui o versículo que vai dizer quando eles são vencidos. Aqui no capítulo 5, versículo 1. Depois de terem sido vencidos, os filisteus, pois, tomaram a arca de Elohim e trouxeram de Even-Haezer a Asdod. Então preste atenção, a pergunta correta é: onde os filisteus tomaram a arca da aliança? Quem se acampou ali em Even-Haezer foi o povo de Israel. O povo de Israel acampou-se ali. E ali eles foram derrotados. Ali, quando eles levaram a arca da aliança, quando eles trouxeram, querendo vencer uma batalha, achando que o Senhor lhes daria a vitória pelo fato de eles estarem trazendo a arca da aliança, mas sem compromisso com o Senhor, totalmente fora daquilo que o Senhor tinha estabelecido na sua instrução, na sua Torá, eles acharam que sairiam vencedores, mas eles foram derrotados. O Senhor ajudou eles ali? Elohim os ajudou? Não. Aí a gente sabe, puxa, mas então a arca do Senhor foi tomada. Bom, ruim para os filisteus. Não dá tempo de a gente aqui destacar o que aconteceu, mas para onde a arca do Senhor era levada, havia praga, havia males, e eles ficavam enviando de um lugar para o outro. Não, manda essa arca para lá, manda a arca para lá, até que eles resolveram mandar a arca de volta para os termos de Israel, para que as maldições do Senhor não ficassem sobre eles. Mas isso aconteceu onde? Onde a arca foi tomada? Em Even-Haezer. Aí vem Shemuel e pega aquele marco e diz: até aqui nos ajudou Yehová. Porque da última vez que eles batalharam, na última vez que eles foram a Even-Haezer, eles tinham sido derrotados. E aquele território que foi o acampamento deles, que outrora pertencia a eles, agora já tinha sido invadido pelos filisteus. E eles estavam reconquistando. Então eu já trouxe aqui uma introdução longa, um preâmbulo longo, mas a gente vai observar aqui os passos que levaram a esta grande vitória. Os passos que levaram a esta reconquista. Os passos que permitiram a eles terem a ajuda de Elohim. E essa lição a gente pode levar para tudo na nossa vida, não só para os combates relacionados à questão espiritual, ao reino, às almas, mas para tudo. Para seus estudos, para as suas decisões, para as suas perseguições, que a gente sofre, as perseguições, as lutas que a gente enfrenta. E às vezes, por descuido, nós perdemos terreno. O maligno vai avançando em territórios que deveriam ser nossos. Estou lá na minha casa, mas deixei brecha e o maligno está criando a sua confusão. Alimentando picuinhas, criando certos problemas que não deveriam estar mais surgindo. E eu preciso saber o que preciso fazer para reconquistar esse terreno. O que preciso fazer para retomar a condição, a fim de que eu tenha ajuda de Elohim. Às vezes a gente fica perguntando, puxa, Senhor, por que eu não estou tendo a tua ajuda? Eu sinto que o Senhor não está me ajudando. Às vezes é porque a gente julga mal o Senhor, né? A gente não percebe o que o Senhor quer fazer. Mas às vezes é verdade, o Senhor não está nos ajudando. E a gente precisa constatar isso. O que está faltando? Se a palavra do Senhor nos assegura, porque Ele é fiel à sua palavra, sempre nos ajudar, nos socorrer, no dia da sua angústia, eu estarei com Ele. Louvado seja o Senhor. Então você precisa fazer esta avaliação e saber, bom, eu estou perdendo o território? O maligno avançou em algo que me pertence? Será que eu estou podendo realmente contar com a ajuda do Eterno?
que me falta? Quais foram as providências do povo de Israel nesse momento? Aqui no capítulo 7, voltando aos versículos iniciais, fala aqui no versículo 2 que passaram-se 20 anos desde que a arca retornou aos termos de Israel, ao território de Israel, e ficou em Kiriat Jearim. 20 anos depois. E houve aqui algo importante. Se lamentava a casa de Israel após Yehuvá. Às vezes a gente não nota, mas esse lamento é importante. Este lamento é importante. Porque às vezes as pessoas elas estão tão preocupadas com outras atividades, com outras coisas, que ela não sente mais a falta de Elohim, não sente mais a falta de estar diante do Senhor, de um serviço que prestava ao Senhor. Aquele serviço ficou lá para trás, ela não tem mais aquele desejo. Não, eu queria estar lá. Puxa, como aqueles dias que a gente oferecia o sacrifício ao Senhor e a gente se sentia a presença dele por estar fazendo algo em obediência, cumprindo com o seu dever, e agora a arca não está mais no local ali que deveria estar. Então o povo começou a lamentar. Quando a pessoa está no pecado, quando a pessoa está na idolatria, quando ela está voltada para os prazeres, os desejos carnais, ela não está preocupada com o Senhor, com o serviço ao Senhor, com aquilo que agrada a Elohim, não está preocupada com nada disso. Mas o povo, ele começou a lamentar, começou a sentir falta. Isso é importante. Quando começa a haver uma conscientização de que houve um prejuízo, houve uma perda, o povo se lamentava. E aí foi o momento que Shemuel falou aqui, falou a toda a casa de Israel dizendo: se com todo o vosso coração retornais a Jeová, é no momento em que alguém, com clareza, com entendimento, vai trazer uma atitude prática, porque às vezes a pessoa fica lamentando, mas ela não sabe o que fazer. Tal é o distanciamento dela de Elohim. Então, alguém que já tem uma caminhada com o Senhor, tem intimidade, conhece os mandamentos do Senhor, e nesse caso é o nosso dever, meus amados, ajudar essas vidas. Às vezes pessoas que dizem crer na Escritura, mas não sabem o que fazer. E aí Shemuel vai falar, olha, se vocês estão voltando para o Senhor de todo o vosso coração, então vamos tomar aqui uma providência prática. Vamos começar a nos limpar da idolatria. Tirai dentre vós os deuses estranhos, Astarotes, e preparai o vosso coração a Jeová, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Aqui Shemuel já coloca essa questão, né, da idolatria, providência que precisavam tomar. E o versículo 4 já vai mostrar uma resposta dos filhos de Israel. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Bealim, aí aparece Baalins, né? E as Astarotes, e serviram só a Jeová. Então eles começaram a limpeza, começaram a tirar aqueles elementos contaminantes. Perceba que eles já estavam lamentando, já estavam sentindo falta de Elohim, mas o Senhor ele queria uma limpeza, queria uma consagração. Que eles fossem separados da idolatria, daquilo que o Senhor já mostrou na sua Torá que era condenável. Então eles precisavam tomar uma providência e Shemuel já veio direcionando, olha, comecem por isso. Existiam muitos outros passos a serem dados. Mas não adianta também você chegar para a pessoa e falar para ela tudo o que ela tem que mudar de uma vez. Ela vai entrar em desespero. Você quer ajudar uma pessoa? A gente precisa ter essa percepção também que a pessoa precisa dar passos. Você fala para ela, olha, comece com esta atitude. Você vai ter alguma dificuldade. Você vai ter oposição maligna. Mas você vai ter um resultado. Então a pessoa vai perceber que aquele passo, embora difícil, desafiador, vai trazer para ela um proveito, um resultado. Se você trouxer para a pessoa
um desafio que, para ela não consegue nem assimilar aquilo tudo, ela vai ficar paralisada e não vai alcançar resultado nenhum. Então ela não vai sair do lugar. Talvez ela até fique, rejeite, isso daí é demais para mim. Mas quando você tem ali algo inspirado por Elohim, um passo, olha, tomem essa providência. Vamos começar por aqui. Tirem esses Bealim, esses Astarotes, essas Astarotes. Vamos limpar-nos da idolatria. Aí vem o povo. Disse mais Shemuel, segunda providência. Primeira, uma consagração ali mais direcionada com relação à idolatria. Disse mais Shemuel, congregai todo o povo, todo Israel, em Mitzpah, e orarei por vós a Yehová. E orarei por vós. Ou seja, eles estariam em condições de receber a oração porque já estavam se purificando, tomando providência. Não adianta a pessoa querer buscar o socorro do Senhor se ela não está disposta a fazer nada para tirar os impedimentos do caminho. E já estavam dispostos. Congregaram-se em Mitzpah, tiraram água, derramaram perante Yehová, jejuaram aquele dia e disseram, pecamos contra Yehová. Confissão. Louvado seja o Senhor. Vem a confissão do povo. Eles estão dispostos a reconhecer que houve uma falta. Confissão. E julgava Shemuel os filhos de Israel em Mitzpah. Julgamento. Por que esse julgava estava aqui, assim, foi importante colocar? Porque você percebe que há muitas situações que a pessoa está no erro, ela não percebe. Ela às vezes precisa fazer reparações, faltas cometidas contra Elohim, faltas cometidas contra o próximo, problemas que ela precisa resolver internamente, ela não consegue enxergar aquilo, e trazendo as questões ali perante o Senhor, em consagração, em jejum, e um servo do Senhor para ajudá-los, Shemuel julgava. Essa causa precisa ser resolvida, isso daqui precisa dessa providência, isso daqui precisa de um sacrifício para reparação diante de Elohim. Isso tudo ia sendo apresentado ali, julgava Shemuel o povo de Israel. Então havia providências sendo tomadas para resgatar o povo, restaurar o povo perante Elohim. Aleluia. Tem muita gente que quer chegar lá em Even Haezer, né? Quer chegar em Even Haezer, quer fincar a pedra de ajuda, quer dizer, até aqui me ajudou Yehová, eu venci, expulsei os inimigos do meu território, aquilo que o Senhor me deu é meu e ninguém vai entrar. Tem muita gente querendo isso, mas não sabe como. Não sabe dar os passos. Ele acha que vai conquistar a vitória contra os adversários, contra Satã, contra as hostes, os exércitos malignos, simplesmente porque ele acha que vai conseguir. Não, o Senhor está comigo, e assim, e agora eu me levantei. E ela não percebe que aqui houveram providências anteriores. E olha, eles se reuniram naquele lugar para buscar ao Senhor, para novamente se colocarem diante do Eterno, de maneira a repararem a sua aliança com o Senhor. E diz aqui, julgava Shemuel os filhos de Israel em Mitzpah. Então, essas providências já foram tomadas ali. E no versículo 7 diz assim, ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mitzpah, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Percebam que, quando o povo se reuniu ali, não era na intenção de irem para um combate. Não era uma coisa imediatista. Não, nós vamos aqui, vamos reparar, vamos fazer, vamos acontecer, já vamos subir, vamos vencer, vamos conquistar e tudo vai ser uma maravilha. Não era isso. Havia um quebrantamento. Eles estavam querendo reparar a sua situação diante de Elohim. Esta era a atitude, este era o propósito. Mas os filisteus viram aquela reunião, deviam achar, aí já estão se ajuntando para nos combater. E aí já foram reunir o exército deles e eles ouvindo, e os filisteus se reuniram do outro lado. Ah, Senhor, não era para isso que a gente estava reunido aqui. Agora a gente vai enfrentar eles de jejum.
que jejuaram. E, obviamente, fisicamente, o jejum traz aí um elemento mais de dificuldade. Aí, do outro lado, vem os filisteus já se arregimentando contra eles. Vamos lá que o tablet agora enguiçou. Vamos lá. E ouvindo os filisteus, estavam congregados, se reuniram no versículo 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Shemuel, não cesses de clamar a Jeová, nosso Elohim, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus, dos Pelistim. Então, tomou Shemuel um cordeiro, que ainda mamava, e sacrificou inteiro, em sacrifício de elevação a Jeová. E clamou a Jeová por Israel. E Jeová, essa parte é muito bonita também, né? E clamou Shemuel a Jeová por Israel. E Jeová lhe deu ouvidos. Louvado seja o Senhor. E Jeová lhe deu ouvidos. Eu fico pensando se, como Shemuel era um servo do Senhor, e ele tinha uma vida, obviamente, de oração, tinha lá o cuidado dele como um profeta do Senhor, e ele devia fazer essas orações continuamente, buscando a restauração do povo, buscando trazer o povo aos pés de Elohim, levando a mensagem de Elohim ao povo. Veja como ele já estava, inclusive, preparado para uma situação dessa daí, porque já vinha orando. Então, quando o povo começou a responder, começou a ser despertado no íntimo, Shemuel já sabia a providência, já deu direcionamento, já chamou a atenção. Olha, se vocês querem buscar o Senhor de coração mesmo, se vocês estão com isso no coração, então tomem essa providência. Tirem os ídolos. Já estava sendo conduzido. E aí, quando ele vai clamar a Jeová por Israel, e Jeová lhe deu ouvidos. Aleluia. Aí você pensa, não, mas Shemuel, toda oração que Shemuel fizesse, o Senhor ia dar ouvido a eles, né? Quando Shemuel se lamentou por conta de Shaul, ficou a noite ali em agonia. O Senhor falou para Shemuel, até quando tu terás dó de Shaul havendo rejeitado? Aleluia. Toma teu azeite aí. Já tem me provido de um homem, segundo o meu coração, né? A casa de Ishai. Então Shemuel, ele tinha essa empatia para com o povo do Senhor, tinha essa dedicação em oração, mas existiam impedimentos que estavam relacionados a providências que o povo precisava tomar. E quando chegou a hora em que o povo começou a responder e Shemuel começou a direcionar, o povo começou a se derramar, a se consagrar, a jejuar, a confessar os pecados, a aceitar o julgamento segundo a Torá de Elohim, corrigir, reparar tudo. Aí se levanta o adversário. Aí vem o maligno querendo impedir o que o Senhor estava para fazer. Eles tinham perdido muito. Às vezes a gente fica pensando, puxa, Senhor, eu não estou numa situação, eu já tive melhor. Aí lembra daquela passagem que fala lá em Risaiol, né? Volta para o primeiro amor. Lembra-te de onde tu caíste. Não é que ele caiu com a cara no chão, ele disse, você estava no degrau acima, você desceu, você decaiu, você estava acima. É como se o Senhor dissesse para nós assim, você já foi melhor do que é agora. Uma vez eu estava no curso de inglês, né? Era um curso que a gente fazia, só que eu estava em tanta atividade. Era aqui, era cursinho, era uma loucura, era faculdade, né? Não era cursinho, não, era faculdade, né? E aqui o trabalho, muitas atividades. Aí o professor estava indo bem, né? Até porque eu comecei do zero, então a parte do zero eu sabia tranquilo, né? Tirava de letra. Chegou na parte que começou a ficar mais difícil, né? Aquela partezinha que eu já estava aprendendo coisas novas e não estava mais naquele ritmo. Aí o professor virou assim para mim, você já não é mais o mesmo. Aquilo bateu, tu já sente logo lá dentro. Ih, rapaz, tá ruim. E às vezes o Senhor fala isso pra gente também.
você já foi melhor. Louvado seja o Senhor. E o que acontece é que Shemuel está buscando trazer este povo aos pés do Senhor. E o povo agora está respondendo. Essa identificação com Elohim, essa resposta para Elohim. E também a gente pode trazer para os nossos dias. A gente vê muita ainda ignorância, muito confete, muito oba-oba, mas está havendo algum despertamento. Está havendo algum resgate. Se falava de valores antes, quando, amados? Nem se falava sobre isso. Era uma decadência total. O que se falava em cima dos púlpitos, muitas vezes, era de que nós precisamos nos aproximar. Em outras palavras, precisamos nos igualar ao mundo para salvar os jovens. Hoje, de alguma maneira, já tem vozes aí falando, não, nós temos que chamar os jovens à santidade. A viver uma vida pura diante do Senhor, a enfrentar as tentações, não ceder a elas e aceitá-las como normal, mas mostrar para eles os perigos pelos quais estão passando. Já há uma mudança. Mas ainda há muito chão. A gente olha assim para as pessoas, não, a gente tem que ser um pouco mais otimista, né? Pelo menos em termos do que o Senhor vai fazer. Não vai ser com todos. Não serão todos salvos, porque nem todos terão força, mas o Senhor está operando na vida daqueles que ainda podem ser salvos. Que seja um. Mas o Senhor está operando. Aleluia. O maligno avançou. O terreno está aí. Inclusive, agora me lembrei da revelação do pastor Mário, as forças malignas avançando, né? Mas chegou a hora de resistir e expulsar. Tem que retomar o território. A geração se perdeu, não perdeu nada. O Senhor pode restaurar aqueles que ainda podem ser restaurados. E nessa consciência do poder de Elohim, não do nosso, porque o Senhor é que tem poder. O Senhor nos dá autoridade, nos dá poder, mas vem dele. Não é nossa propriedade. Então veja, eles oraram, Shemuel intercedeu por eles, eu preciso aqui encerrar que já passou do horário. E aí o Senhor ouviu, Yahová lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Shemuel sacrificando o sacrifício de elevação, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Olha, ele estava sacrificando aquela oferta diante de Elohim, e naquela hora chegaram os filisteus. E naquela hora trovejou dos céus. O Senhor desbaratou o exército dos filisteus. E eles ficaram atordoados, se perderam, porque, obviamente, um exército, ele precisa ter uma coordenação. Porque se perder a coordenação, pode ser uma multidão de gente, mas desbaratada, desorientada, ela acaba sendo perseguida. Um grupo coordenado, organizado, é capaz de vencer um grupo grande e desorganizado. E o Senhor desbaratou eles de uma maneira tal que eles viraram as costas e saíram correndo. Não tinha mais o que fazer, tinham perdido totalmente a capacidade de combater. E aí eles fugiram. E atrás deles foram os israelitas. Então eles viram que ali não tinha a Arca da Aliança. Sabe por quê? Porque eles não precisavam usar da Arca da Aliança como um amuleto. O que eles precisavam era estar consagrando suas vidas ao Senhor. E eles consagraram. Eles precisavam que o Senhor estivesse realmente com eles. E o Senhor estava com eles. Naquele momento em que eles levaram a arca, eles não tiveram ajuda, não. Os filisteus vieram, tomaram coragem e venceram eles. Depois tiveram que dar conta do que fizeram com a arca lá, né? Depois tiveram que se resolver com a Arca da Aliança. Agora, o povo de Elohim, agora consagrado ao Senhor, ele vai entrar numa batalha com a ajuda de Elohim. Aí vem Shemuel, reconquista os territórios. Os filisteus nunca mais se atreveram. Enquanto Shemuel estava ali como juiz, eles nunca mais se atreveram a vir até aqueles termos. E Shemuel botou aquele marco.
Um dia nós perdemos aqui. Mas aqui, até aqui, nos ajudou Jeová. Aleluia? Não desta vez, né? Não desta vez. Então que possamos também ter esta consciência, né, da nossa consagração, do resultado da nossa devoção ao Eterno. Eles vêm aqui, se consagram, confessam, aceitam o julgamento, jejuam também. E o Senhor dá a eles esta grande vitória. A ajuda de Elohim. Amém? Você quer pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda? Senhor, me ajuda. Saiba que o Senhor vai te dar os passos para que Ele te ajude. Esforça-te e eu te ajudarei. Amém?